foi o exercício que ficou sem resolver na última aula. Não o que deu errado, mas o que eu parei mesmo, tá? Então, seja um mol de um gás ideal a uma temperatura, então eu tenho aqui um mol a uma temperatura inicial de 400 Kelvin. 400 Kelvin. E a pressão atmosférica P0. Esse gás passa por uma expansão isobárica. Isobárica. O que eu sei sobre isobárica? Pressão constante. Não tem variação de pressão. Né? Não tem variação. Existe pressão? Lógico que existe, mas ela é constante. Certo? Pressão constante. Aí durante a pressão constante, opa, calma aí, o que sobrou então? PV sobre T, que sempre é constante, mas aí você acrescenta ou não, né? Aí ele acrescentou pressão inicialmente aqui constante. Maravilha. Sobrou volume e temperatura. Vamos ler com calma aqui, que senão, né? Calma, calma e elegância. Então esse gás passa por uma transformação isobárica até dobrar o volume. Opa, então ele vai dobrar o volume, consequentemente vai dobrar a temperatura. Então tá, não sei qual era o volume, mas ele dobrou. A temperatura era 400, passou para 800. Ele dobrou. Beleza? Em seguida, então, vamos colocar aqui. Ele pegou uma transformação de A até B. Tá? E aqui eu tinha, só para ficar bonitinho, pressão atmosférica. Eu tinha temperatura de 400 Kelvin. Tá? Eu tinha mais o que? Pressão. Pois é, tinha um determinado volume lá. Aí o cara passou isobaricamente para uma posição B, onde ele dobrou o volume, consequentemente ele dobrou a temperatura. Foi numa expansão isobárica. Em seguida, esse gás passa por uma compressão. Então ele vai passar para o estado C, qualquer aqui, tá? E passa por uma compressão isotérmica. Opa, isotérmica. Então mantém a temperatura. Tá certo? Quem que vai poder mudar? Quem vai poder mudar então do PV sobre T, que tem que ser constante a vida toda, se ele vai parar com a temperatura, então vai sobrar só pressão, só vai sobrar só pressão e volume. Pressão e volume, enfim. Pressão e volume. Não sei o que ele fez, não terminei de ler. Perdão, compressão. Então ele reduziu o volume, foi uma compressão. Consequentemente, ele aumentou a pressão. Tá certo? Ele aumentou a pressão. Até voltar ao seu volume original. Opa! Então ele era V, dobrou para B e aqui ele vai até voltar para o seu volume original. Então ele vai voltar, o 2V vai ser dividido por 2, né? Para ele voltar para V, então vai ter que reduzir o volume, o novo volume, né? Vamos colocar assim, para ficar mais didático, o volume B, ele vai ter que pegar o volume B e reduzir pela metade, tá? Aí a pressão vai ficar o quê? Duas vezes maior. Então a pressão, se ele saiu de V, dobrou o volume, multiplicou por 2. Agora ele vai dividir por 2, então ele vai dobrar ele vai dividir o volume por 2. Então ele vai dobrar a pressão. Deu para acompanhar aí? Eu tentei ser mais didático aqui, mas não sei se é muita informação. De A para B, ele manteve isobaricamente. De A até B, a transformação é isobárica. Isobárica, tá? Ele mantém a pressão constante, você está vendo aqui. Ele dobra o volume, consequentemente dobra a temperatura. Depois ele mantém a temperatura constante, porque é uma isotérmica, só que é uma compressão, ele divide o volume. O volume que ele tinha antes,
ele pega esse volume e divide por 2 para voltar para o volume original. Então, ele acaba dobrando a pressão. Multiplicou por 2 aqui, que é inversamente proporcional. Tudo bem, galera? Aí da letra C. Tranquilos? Concorda aí? Aí eu tô devendo uma questão para vocês hein, que me Sim, incomodou tá. profundamente. Acho que com menos de 2 minutos eu vi a bobagem que eu fiz. A questão também ficou, achei. Ó, nós vamos discutir ela depois. Faltou clareza. Beleza, então esse aí foi um exercíciozinho bem caprichado. É, esse daqui, eu adoro os exercícios da UFM, cheio de Viçosa. Eu acho muito inteligente. Então, o que é de mais importante no conteúdo, quando eu falo que ele é no mesmo estilo do Enem, não é estilo, aparência, mas o conteúdo, o que ele pede é praticamente a mesma coisa, tá? Então, questão 2 aí, ó. A figura mostra um ciclo que contém um gás ideal, lógico que tem que ser, né? Com um êmbolo livre, gente, ó. Se o êmbolo é livre, então o volume pode variar, tá certo? Então, êmbolo livre. O cilindro está sendo aquecido. Então, estão aumentando a temperatura dele. Então, está aumentando a agitação interna dele, a energia interna dele está aumentando. Aumentando o grau de agitação. Então, qual que é a tendência? Volume aumentar. Beleza? Volume aumentar. Ótimo, até aqui tá beleza, né? Pode-se afirmar, perdão, que a relação que melhor descreve a transformação sofrida pelo gás é. Ô, gente, isso aqui está sujeito a qual pressão? Pressão atmosférica. Concordam? E essa pressão atmosférica, ninguém saiu do nível do mar aqui e foi para o Tibete, não. Então, essa pressão, ela é constante. Ninguém mencionou nada em alterar a pressão do ambiente. E como o êmbolo é livre, ele está aberto aqui, ele é livre aqui, ele pode movimentar, ele pode aumentar o volume ou reduzir o volume, ou seja, ele pode variar o volume. A única coisa que ele não pode controlar é a pressão externa, que é a pressão atmosférica, né? Então, como foi aquecido, consequentemente aumentou também o volume. Então, vamos lá no PV sobre T, que tem que ser a vida toda constante, e olhar o que, que eu posso cortar. No caso, quem que eu posso cortar? Pressão atmosférica. O que, que sobrou de constante? Volume, temperatura, tem que ser proporcional. E eles são proporcionais entre si, ok? Então seria V sobre T. Concordam? Primeiro que essa relação aqui não existe, né? Só existe essa aqui, entre pressão e volume, é essa daqui que existe. Ah, essa daqui até que existe, pressão sobre temperatura. Mas não é o caso aqui, né? Tranquilos? Dúvidas? Quando eu falo que é o mesmo estilo do Enem, o Enem daria um jeito de cobrar isso aí de você. Só que ele ia fazer uma volta gigante, tá certo? Então isso aí tá bem no estilo do simulado. Simulados. Exercício. Vixe, tem muitos ainda. Exercício 7. E aí? Quanto que deu aí, galera? Quanto que deu esse exercício aí? Vixe, cadê? Opa, cadê o enunciado dele, né? Assim, pá. Foi mal, né? Então tá aí. Deu o quê? Já fez? Os diagramas de pressão e volume a seguir representam o comportamento de um gás. Beleza. É, eu tenho, a princípio, antes de entender o exercício, eu tenho três hipóteses aqui. Eu tenho um caminho que é de. Todo mundo sai do início para o final aqui, mas um caminho é de volume constante, aqui é o tempo todo volume constante, e depois pressão constante.
Bacana. Tem aqui, nesse primeiro momento, uma isométrica, né? Nossa senhora, vou escrever sem direito. Uma isométrica. Deixa eu melhorar minha caneta aqui. Eu tenho uma isométrica. No primeiro momento aqui eu tenho uma isométrica. Ou isocórica, né? Vou colocar isométrica, pra vocês verem. Né? Desce o volume constante aqui. Depois fica o quê? O que fica constante aqui? A pressão. E depois uma isobárica. Bárica. Uma isobárica. Beleza? Aqui o contrário. Primeiro uma isobárica, né? Pressão constante ali. Depois caiu. Mas caiu a pressão, mas caiu com volume constante. Isocórica, para variar. Isocórica. E depois ele sai da posição 1 para 2 sem pressão constante, sem volume constante. E ele desce com uma curva aqui. Pode ser, tá? Que seja temperatura constante, mas eu não posso afirmar, tá? Eu não sei se é uma isotérmica ou se é uma adiabática, tá? Eu teria que ter valores aqui, ó, e fazer PI vezes VI e achar, tivesse valores aqui, né? E achar PF vezes VF, né? Sei lá, um valor aqui 2 e 3 e aqui o cara pulava para 6, por exemplo, né? Aumentou, né? Dobrou, só que aqui caiu para 1. Aí ia ser bonitinho, ó. 2 vezes 3, né? E do outro lado, 1 vezes 6. Certinho? 1 vezes 6. Então daria 6 igual a 6. Aí nesse caso aqui, eu poderia afirmar com todas as letras que é isotérmica. Isotérmica. Mas, caso contrário, faltando informação aí, eu não sei se é uma isotérmica. Tá? Uma coisa que eu posso afirmar é que PV sobre T é constante. Então vamos lá. O que é correto afirmar? Gente, vamos lá. Diagrama A. O diagrama A representa um processo isotérmico com a temperatura inicial maior que a temperatura final. Uai, como é que eu vou saber isso? Né? Eu não tenho informações suficientes. Os diagramas A e B, tá? Então eu não tenho como afirmar. Os diagramas A e B, os dois primeiros aí, resultam no mesmo trabalho realizado pelo sistema após a expansão. Aqui tem uma expansão. Aqui não tem nada, né? Volume não muda. Aqui tem uma expansão. Aqui tem uma expansão e depois tem uma não variação do volume, que é o volume constante. Aí resultam no mesmo trabalho, né? Pelo sistema após a expansão. Os dois têm expansão, muito cuidado. Mas daria o mesmo trabalho, galera? Dá o mesmo trabalho? Diagrama A com diagrama B daria o mesmo trabalho? Se eu fosse calcular o trabalho aqui em cima, né? Você vai calcular a área? Exatamente, eu calcularia a área, Não. né? Eu calcularia a área, É beleza? bem maior. Bem maior. A área aqui, ó, no diagrama B é bem maior do que no diagrama A. Então, como a área do B é maior do que a do A, e outra coisa, aqui, ó, foi para a direita, então o trabalho é positivo. Aqui foi para a direita também, ó. Então, trabalho é positivo nos dois casos. Então, nem tem como você falar assim, ah, em módulo, ah, em número. Não, é maior mesmo, em todos os sentidos. E aqui, não está perguntando não, mas seria também o quê? Um trabalho. Se eu calculasse essa área aqui, daria o trabalho. Como que eu vou calcular? Ia ser de forma grosseira, porque isso aqui não é um triângulo, né? É uma curva. Então ia ficar uma aproximação grosseira, mas calculou a área daqui. O maior trabalho de todos seria o B, aproveitando, tá? Ele seria maior do que o trabalho do diagrama C. E o menor dele seria o primeiro lá, o A, tá? Mas beleza. Risquei o cara B porque ele não tem o mesmo trabalho. C.
O diagrama B representa um processo adiabático. Difícil de saber, hein? Tá certo? Eu não tenho informações suficientes para isso. D. O diagrama C representa um processo isobárico. O C, isobárico. O C ou é uma isotérmica ou é uma diabática. Tá certo? E o diagrama C representa um processo de diagrama C, um processo de expansão. Está contido nele também um processo de expansão. Eu já estou em eu não tiro a outra questão que eu fiquei com raiva do gabarito dela. Olhar com calma. Essa primeira é uma expansão, tem um trecho aqui que há uma expansão, porque aqui o volume não muda. Então, se você for olhar o processo como um todo, é uma expansão na letra A, certo? Mas ninguém falou sobre isso. No B, tem um processo que é uma expansão, e no outro não tem nada, não manifestou absolutamente nada. Então, se você for olhar no todo, houve uma expansão sim, tá? Houve uma expansão sim. Aqui eu não sei te falar se é uma adiabática, que é tudo variando, porém essa relação é constante. Se fosse uma isotérmica, foi como eu disse aqui, ó, PV tem que ser igual a PV, sem colocar temperatura. Se eu não sei, então fica tudo constante. Então aqui eu não sei se é uma adiabática ou se é uma isotérmica. Eu não tenho informações suficientes para isso, ok? No ponto C, ele fala que representa um processo isobárico, né? Agora, é mais certo você falar expansão, né? Porque durante todo o processo, se você for olhar como um todo, o gás expandiu, tá certo? O gás expandiu. Ou teve um momento que ele não fez nada, mas teve um momento que ele expandiu. Agora, é complicado você falar assim, ah, cara, mas também foi isobárico. Ah, mas ele foi isobárico só num trecho e no outro trecho. Então, é mais certo você falar um processo de expansão, porque onde o gás não manifestou, beleza. Onde ele manifestou, ele expandiu sim. Então, a resposta mais correta aí seria a letra E. Tranquilos? Beleza? Todo mundo de acordo? Todo mundo feliz? Ô, Carlos, Fala, amigão. como que você descobriu aí nos gráficos que se é isométrico, isobárico? Eu não entendi muito bem, Pois não. é, mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, deixa eu até escolher outra coisa. Eu não tenho 100, a única coisa que eu tenho 100% é aqui. Aqui ou é 100% entre aspas, ou é adiabática, porque é uma curva, só que eu não sei se PV sobre T é constante, ou é uma diabática. Beleza? Um dos dois, tá? Beleza. Agora nas outras duas não. Ela é Ô, isométrica. Carlos, Oi. você falou diabática duas vezes. É a Ah, diabática perdão. ou? É a diabática, perdão, porque eu não sei se PV sobre T é constante, ou aqui, ó, isotérmica. Né? Então, na verdade, eu não sei qual dos dois, porque as duas transformações, a diabática e a isotérmica, elas são curvas. Né? Uma curva mais acentuada, mais em pé, né? Mas eu teria que ter a outra aqui para comparar. Geralmente ela é a diabática, né? Mas aqui eu não tenho como, eu não tenho como afirmar, certo? Então, mas aqui seria 100% uma ou 100% a outra, eu quis dizer isso. Agora aqui nas duas primeiras, eu tenho duas transformações claras, que é a letra A, que é vertical, essa vertical aqui que é isovolumétrica, e tem essa daqui, ó, que é horizontal aqui, que é isobárica. Então eu tenho as duas transformações. Aqui eu não tenho para onde fugir. Aqui eu posso até ficar na dúvida, né? Porque eu não tenho dados nenhum, né? Até que eu coloquei os dados aqui, fiz as continhas, caso fosse, né, isotérmica. Beleza? Agora aqui não, eu tenho duas transformações claras. Aqui inverteu a ordem. Aqui foi uma isométrica, depois isobárica. Aqui foi uma isobárica, depois uma isométrica. Aí quando ele afirma, mesmo trabalho, não, eu eliminei. Essa daqui, processo isotérmico na letra A também não tinha.
Processo adiabático é difícil demais, eu não tenho informações para poder afirmar nem que é adiabático nem que é isotérmica. Então eu fiquei entre as duas últimas. E a maldade é muito grande. Por quê? Na D fala que o diagrama C, o C, representa um processo isobárico. Não, né? Eu pensei que ele estivesse falando aqui, não, aqui ou é adiabático ou é isotérmico. Então, por eliminação, o C ele falou que representa um processo de expansão. Bem, deixa de ser um processo de expansão. Tanto o B quanto o C é um processo, todos são processos de expansão. Aqui é 100% expansão, ó. Eu não tenho dúvida. Eu só não posso afirmar se é uma expansão isotérmica ou se é uma expansão isobárica. Só isso que eu não posso afirmar, né? Nos outros tiveram expansões também. Não foi o tempo todo, mas teve. Aqui foi o tempo todo, 100% de expansão. Só não dá para afirmar se é adiabático ou se é isotérmico. Então a melhor resposta seria a letra E. Beleza? Tranquilos? Melhorou um Beleza. pouquinho aí? Melhorou, né? Tiago que perguntou sobre o gráfico, Tiago? Boa. Foi não, né? Tranquilos? Então tá aí. Dúvidas não, posso passar, né? Sim. Então esse aqui, exercício 7, exercício 8. Beleza, esse aqui também teórico. Então tá aí. Esse aqui, bem, vamos lá, né? Tem uma transformação termodinâmica de B para C, não especificou, ilustrada no diagrama de pressão e volume, mas não pressão e volume sempre são inversamente proporcionais, independente da transformação. Se fosse uma curva, eu ficaria em dúvida, né, ou subindo ou descendo, eu ficaria em dúvida se é uma isotérmica ou se é uma isobárica, mas não é o caso. Isotérmica, perdão, gente. Tô falando uma coisa isotérmica, quando é curva, né? Ou adiabática. Bática, diabática, tá? Toda vez que for pressão em função do volume, eu tenho que pensar nessas duas se for curva. Mas isso aqui no caso não é, é uma reta. Então ele subiu aqui bonitinho, ó, de B para C. Subiu, ó, bonitinho aqui, ó. Mantendo quem constante? Volume. Então, esse processo é opa, quase que eu falo bobagem. Isométrico ou isovolumétrico. Tá certo? Isométrico. Transformação isométrica. Então, quem que aumentou? Pressão. A pressão aumentou. E pressão é proporcional a quem, já que o volume não vai mudar? Temperatura. Se ele aumentou a pressão, ele também aumentou a temperatura. Agora eu vou ler com calma para ver o que, que acontece aqui. Então, ilustrado lá no gráfico de pressão em função do volume, a figura a seguir constitui um dos processos do ciclo Otto. Aí já é. Depois a gente fala. É uma coisa específica da transformação da segunda lei. Eu não expliquei isso não, mas dá para fazer. Utilizado em motores de combustão interna de automóveis a gasolina. Tá, o diagrama de P, representado pela pressão na câmara de combustão, e V, o volume da câmara. Esse processo ocorre quando, no instante da queima da mistura do ar com gasolina, contido na câmara de combustão, fornece calor ao sistema. Então, vai ocorrer que eu vou ganhar calor. Então, ele deu a segunda dica, que eu vou ganhar calor. Certo? Se eu for pegar a primeira lei da termodinâmica, que me diz sobre a conservação, tá? Conservação de energia. Eu ganhei. Só que não há trabalho, muita atenção aqui, não há trabalho nesse trecho de B a C. Não teve variação do volume. Então 100% do calor, isso até contraria um pouquinho a segunda lei, mas a gente vai chegar lá. É, a, todo o calor que eu utilizo, que eu ganho, ele é utilizado para a energia interna do gás. Então, mais uma confirmação que a temperatura do gás vai aumentar.
Aí eu já percebi no gráfico que a pressão aumentou, já era indício disso aqui, ó. Mas ele ainda fala que fornece calor ao sistema, ou seja, ao gás, então eu ganhei energia, vou aumentar a temperatura, certo? Beleza, então, contido na câmara, como fornece calor ao sistema, produzindo-se, letra A, aumento da pressão interna com variação do volume. Não teve variação do volume aqui, tá? Maldade aí. Diminuição da pressão interna, bem, no gráfico, ele falou que foi de B para C. Então a pressão aumentou, tá? Diminuição da pressão, de novo, não. Aumento da pressão sem variação do volume na câmara. Pelo que eu vejo no gráfico, não teve variação do volume e teve um aumento, devido ao sentido da transformação, que teve um aumento de pressão, certo? Então, letra D de dado. Tranquilos? Comentários? Reclamações? Xingar o professor de física? Não, né? Exercício 9. Ele é o último do Enem aqui, tá? Aí eu volto em um que me incomodou demais, que eu deixei ele pra trás lá na primeira aula. Beleza? Então tá aí. Exercíciozinho do Enem, para não falar que eu não resolvi nenhum exercício do Enem. Mas os outros tá no nível muito. Tá cobrando praticamente a mesma coisa, quer ver? Uma pessoa abre sua geladeira, verifica que há dentro. Perdão. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Nossa, muito comum fazer isso, né? Eu chamo isso de ansiedade. Depois ninguém fez nada, ninguém colocou nada lá dentro, você foi lá e abriu de novo, né? Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força muito intensa do que o habitual, do que o comum para se abrir a geladeira. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre devido a quê? Bem, as geladeiras um pouco mais modernas, o que acontece? Você abriu ali, vai entrar ar quente, né? O ar do ambiente ali da cozinha, né? Ar de maior temperatura, tá? Vou colocar aqui maior temperatura. Quando você fecha a porta, para esse ar de maior temperatura não alterar a temperatura interna e o sistema ser obrigado a ligar e refrigerar tudo de novo, né? O que ele faz? Ele tem uma bombazinha a vácuo que ele vai lá e tira o ar quente que acabou de entrar. Então, o que ele faz aqui internamente? Ele diminui a pressão interna, certo? Aí, o que acontece? Quando você tenta abrir, a pressão externa, ATM, é maior do que a pressão interna. Ou seja, o ar de fora vai empurrar a porta da sua geladeira, te atrapalhando a abrir a porta. Tá certo? Só se você fizer uma força muito grande ou se você deixar entrar um pouquinho de ar dentro da geladeira para alterar a pressão interna, que você vai conseguir abrir com facilidade. Então é um sistemazinho que tem aí de uma bomba de vácuo, como se fosse uma bombinha de vácuo, que retira o ar quente que acabou de entrar. Por isso que dá essa diferença de pressão. Diferença de pressão, o que é pressão, gente? Não é força sobre área? Então uma variação na pressão vai ter uma variação da força, porque a área não vai mudar. A área é a mesma de atuação aqui. Então a força que vai mudar. Todo mundo já deve ter notado isso, porque a gente tem mania de... Né, usa seu celular de 300 câmeras, né? Que agora parece que o negócio é ter câmera, né? Não existe foto mais, né? Aí beleza, aí você usa seu celular de 300 câmeras, tira uma foto lá dentro, né? Pra você não ficar abrindo a geladeira toda hora, hein? Letra A. Volume do ar dentro da geladeira diminui. O volume de ar dentro da geladeira diminui. Fato. Só que não está explicando bacana o que está acontecendo. O volume de ar dentro da geladeira diminui porque é retirado o ar aqui, né?
O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Nada a ver. Faltou a opção de colocar isso aí. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumentou sem motivo nenhum. Coisa do além mesmo, né? Não. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Certíssimo. A letra D explica melhor. Teve uma variação no volume dentro da geladeira? Teve, mas não explica. Não explica de onde que saiu essa dificuldade, da diferença de pressão, consequentemente da força maior. Ele frisou a questão da força ter que ser mais intensa. Né? E a última, só para não ficar sem ler aqui, temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Ô, gente, temperatura lá dentro, você comprou geladeira para quê? Né? Temperatura do interior dela tem que ser inferior à do lado de fora. E o fato de ter uma diferença de temperatura pelo fato de você ter aberto, né, você abriu a porta aqui, não vai justificar e não vai explicar o que está acontecendo. Beleza? Tranquilos? Ou não? Aí ficou faltando a questãozinha. Lógico que eu vou xingar a questão, botar um pouco de culpa nela. Eu não gostei, não ficou claro pra mim. Quer ver? Foi essa aqui. Foi. Uma coisa que eu não comentei foi o seguinte: essas paredes rígidas, eu acho que o Thiago até comentou. Quando eu li, eu não gostei disso não. Falei, isso aí é indício de que o volume não vai mudar. Aí eu fui muito assim, teórico, tá? Eu pensei assim, mas vai tirar volume desse negócio? Então se vai tirar o volume, se vai tirar gás de dentro da- do recipiente, muda o jeito todo da gente pensar. E depois que você analisa com calma, você pode até ler e dizer, beleza. Não ficou, na primeira leitura minha, vocês me desculpem, não ficou claro. Certa quantidade de gás ideal está contida em um recipiente de paredes rígidas. Tá. E o volume inicialmente, e volume V, inicialmente, a temperatura de 400. Então vamos imaginar uma situação A e uma situação B. Tá? Situação A tem um volume V e uma temperatura de 400 Kelvin, exercendo uma pressão de 1 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Utiliza-se parte desse gás de forma que a pressão baixa para alguém removeu um pouco do gás, tá? 6, mas aí lembra que eu coloquei 0,6 só para ficar com a mesma potência? 0,6 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Acho que eu falei cúbico, vocês desculpem. Beleza, então ele removeu, acho que talvez eu tenha lido isso rápido, de forma que utiliza-se parte, remove-se parte desse, eu devia ter lido assim, remove-se do recipiente parte desse gás. Que parte? Não sei, vou descobrir a porcentagem dela aqui. De forma que a pressão abaixe para 0,6, caiu de 1 para 0,6. A temperatura caiu para 300. E o volume não sei. E o volume eu não sei, vou chamar de volume B. O volume A tá aqui. Beleza? Tranquilos? A questão foi essa Sim. daí. Ele não especifica qual quantidade é essa de gás, tá? Não, ele não especifica que quantidade é essa. Tá. Então vou pegar PV sobre nRT. E o que eu consigo isolar aqui? Bem, PV eu consigo isolar, temperatura eu consigo isolar. E o N eu consigo isolar. Só tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, já que ele me vacalhou aqui, ó, ele removeu o gás. Então a única coisa que eu tenho certeza é que o R, que já é uma constante, a única coisa que é constante é ele. Tá certo? A única coisa que é constante é ele. Quando esse cara fala que as paredes são rígidas,
Então é porque o volume, olha que coisa estranha, o volume é constante. Que coisa maldosa, né? O volume vai ser o mesmo. Mesmo se você tirar, a dificuldade da questão foi essa daí que não foi tão óbvia. Mesmo se você tirar o gás, uma parte dele, ele vai continuar ocupando o mesmo volume. Vocês concordam comigo? Sei lá, que seja 30 mols. Se você remover 10, os outros 20 que vai ficar lá, vai ocupar o mesmo volume, porque é gás. Certo? Então a maldade acho que foi isso aí. Então, o volume nós vamos tirar daqui também. Tá? Então, o que que sobrou? Sobrou pressão, sobrou número de mols e sobrou temperatura. Número de mols 1, ou A, né? Vamos colocar A, porque eu já comecei a chamar de A. Pressão A, temperatura A, não pode mudar, tem que ser igual a pressão B, que nós sabemos qual é. O número de mols vai mudar e a temperatura de B. A maldade da questão é essa, tá? Pressão do ponto A, essa daqui, 1 vezes 10 a sexta, dividido por o número de mols de A, não faço ideia de qual seja, vezes a temperatura, 400. 400, vamos colocar 400 direito, já erramos uma vez. 400. Que é igual, eu sei que já deu tempo, galera, desculpa aí. Que é igual à pressão nova. Tirou o gás, tirou um certo número de mols de lá, né? Que não se faz isso. Aí, mas ele fez. Então, o número de mols mudou, caiu no caso, né? Reduziu. E a nova temperatura 300. Essa conta aqui vai dar super certo. Eu vou eliminar um bocado de coisa. Vou eliminar isso aqui com isso aqui. Posso cortar aqui também. Né? Aí vai ficar 1 sobre 4NA. Nossa senhora. Que letra. 4NA. E do outro lado vai ficar 0,6 dividido por 3NB. Aí eu vou fazer essa conta toda aí, tá? Vai ficar 3, multiplicar cruzado. Aí vai ficar aqui 2,4, né? NB. Aí o meu novo número de mols aqui vai ser 2,4. Nossa, é 4, tá, gente? 4NA dividido por 3. Isso aqui vai dar o quê? 24 dividido por 3 é 8, né? Então isso aqui vai dar 0,8 NA. 0,8 é o que, galera? NB é 0,8 do que eu tinha antes, que era a situação A. Ou seja, eu só tenho agora 80%. Se eu só tenho 80%, ele tirou quanto? 20. 20. Beleza? A maldade da questão foi essa daí. Vocês desculpa ter achado que era uma questão simples e não ter pensado como o que? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não tinha absorvido a ideia de que ele tirou o gás. Se ele tirou o gás, aquele PV sobre T lá não podia não, mano. Por quê? Porque o N não é constante. Eu deixo o N do lado de cá quando ele é constante. Se ele não for constante, que é muito raro, eu tenho que passar ele para as contas. E eu não tinha percebido que ele não era constante. Beleza? Tranquilos? Excedi 3 minutos aí, desculpa, fico devendo. Beleza. Um abração para vocês, bom almoço. Eu não vou dar aula para vocês amanhã, então bom feriado. Um abração. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau.